Olá pessoal, estou aqui porque fui desafiada a fazer esse vídeo e nosso texto de base vai ser Marcos 10, 17 ao 23, que diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quando ouvimos esse texto, quando lemos esse texto, o que nos vem à cabeça é que essa passagem Jesus estava falando somente para milionários, aquele que tem posses, dinheiro, casas, mas tem algo mais que nós necessitamos aplicar na nossa vida hoje. Jesus continua falando isso para nós, que não é somente a questão de dinheiro, mas é algo que vai dar o título à nossa reflexão, que é quando Jesus diz: só te falta uma coisa. Então, quando paramos para pensar qual seria essa única coisa, não é somente riqueza, não é somente dinheiro, mas também algo na minha vida, algum tesouro, alguma riqueza que damos muito valor e que, na verdade, acabam sendo pedras de tropeço em nossa vida. Quando Jesus fala nesse versículo, na verdade a conclusão que podemos tirar é que é muito difícil que uma pessoa rica aceite Jesus como rei. Porque é muito difícil abrir mão daquilo que a pessoa tem, dos seus bens, muitas vezes até mesmo do seu status, para mudar para uma mudança de vida, para ter uma vida diferente. Então, temos que parar para pensar qual tem sido a sua, a minha, a nossa riqueza nesse tempo. O que você valoriza, mesmo que seja uma pessoa, uma relação, um trabalho, qual é esse tesouro que pertence a você e que ninguém pode tocar? Porque muitas vezes, quando Deus nos pede algo, nós damos com a mão e pegamos alguma coisa com a outra. Porque não queremos entregar tudo. Mas Deus continua pedindo. E quando nós entregamos esse nosso tesouro a Deus, é uma prova de fé. Quando Jesus fala com aquele homem rico, foi para saber, para ver e entender se Deus estava reinando na vida daquele jovem rico. E para saber até onde Deus tinha liberdade na vida daquele jovem. Quando Deus nos pede algo, ainda que pequeno nas nossas vidas, ainda que pareça algo que não tenha tanta significância, é para saber se de fato Ele reina na minha e na sua vida. É para saber em qual área das nossas vidas, ou o tamanho da proporção que é a liberdade dEle nas nossas vidas. Quando nós falamos de salvação, nós olhamos e pensamos, porque na verdade não há nada que nós possamos fazer. Não há penitência. O único que podemos fazer é saber que Jesus morreu por nós na cruz, que Ele ressuscitou e que se cremos nele, vamos ao céu. Então, na verdade, todo o trabalho já foi feito por Ele. Nós não temos que fazer mais nada, mas nós temos que encontrar, olhar e buscar saber aonde está o nosso tesouro, o que é que está reinando na nossa vida, quem está reinando na nossa vida. A grande questão só uma coisa te falta é saber quem reina nas nossas vidas, quem é o Senhor das nossas vidas, quem é que nós estamos deixando reinar na nossa vida. E se queremos isso, que Deus reine em nossas vidas, nós teremos que deixar algo, soltar algo, deixar que muitas coisas saiam das nossas vidas. E quando paramos para olhar para os nossos tesouros, olhamos até com misericórdia para o homem rico. Porque quando nós temos que dar alguma coisa que nós gostamos, isso dói, isso é difícil, é complicado para nós. Mas é aí que nós percebemos se Deus reina no nosso coração e quem governa as nossas vidas.
E é isso que Deus tem nos pedido nesses últimos dias, neste ano, nesse mês, nessa semana, para que você faça, para você entregar o seu tesouro. O que será que Deus está pedindo? Qual será o tesouro que você tem na sua vida que Deus está pedindo neste momento, nesse tempo? E é legal quando a gente para pensar, porque quando ele fala com as pessoas, ele fala de maneira muito calma, e é bacana porque Jesus ele é o melhor contador de história, né? Não tinha e não há ninguém que conta a história melhor do que Jesus, e ele fazia muito bem isso, e fez isso através de parábolas, principalmente parábolas de grande valor. Quando ela fala da pérola que estava escondida. E todos perguntavam, mas que pérola é essa? Onde está essa pérola? Mas quando nós vemos nos evangelhos que ele sai da multidão e começa a ter encontros individuais, ele também continua falando com as pessoas. Só que ele fala de modo diferente. Ele falava claro e direto. Jesus não ficava dando rodeios, tentando encontrar desculpas, ou melhorar, requintar a fala, ou buscando frases de efeito. Jesus, ele é claro e direto. Para a mulher adúltera, o que ele falou? Ó, vai e não peque mais. Ao cego, perguntou, o que você quer? O que você deseja? E o cego diz, eu quero ver. E pronto, vá porque sua fé te curou. E para a multidão, ele falava sempre no geral. Mas quando ele estava frente a frente, ele pedia sempre uma coisa e fazia diretamente. Isso acontece quando nós estamos na igreja, quando Deus nos fala no geral. Mas quando estamos terminando no final de um culto e nós perguntamos às pessoas como foi a mensagem, como foi este culto, cada pessoa dá um lugar diferente naquilo que Deus tratou na sua vida. Por isso que nós temos um tradutor, que é o Espírito Santo. E o que nos leva a pensar em outro ponto, quando somos ricos. Quando é que na verdade nós somos ricos? Quando nós pensamos que sabemos tudo, né? E aí nós entramos numa falha, porque nós pensamos que nossas decisões são as melhores e não reconhecemos que nós estamos errados, né? Quando passa o tempo e não temos vontade de recomeçar, de voltar atrás, reconhecer aquilo que nós precisamos de ajuda e precisamos mudar. E muitas vezes escutamos mensagens, escutamos reflexões, lemos a palavra, ou no momento de apelo, nós nos arrependemos por emoção e falamos, Deus, quero mudar de vida, quero que seja diferente daqui pra frente. Mas nesse momento, nesse vídeo, nessa reflexão que nós estamos vendo, Deus está pedindo outra coisa. Isso não aconteceu somente com o homem rico, mas isso aconteceu também lá no início da Bíblia, quando nós lembramos da história de Abraão. E aí eu te convido, se você tem a sua Bíblia aí, a abrir em Gênesis 22, de 1 a 2, que diz o seguinte: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este lhes respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A riqueza de Abraão tinha um nome. A riqueza de Abraão se chamava Isaque. Mas quando paramos para comparar Abraão com um homem rico, um jovem rico, qual foi o tesouro? Qual era o tesouro que foi mais difícil dar? O problema é que Deus, quando nos pede algo, é sempre para mim e não para os outros. Às vezes escutamos algo e falamos, foi para aquele irmãozinho, ou foi para fulano de tal. Mas nós nunca reconhecemos que Deus está pedindo algo para nós. E nós temos o costume de colocar sempre para os outros que, Deus sempre pede o mais difícil para mim, para o outro sempre é mais fácil. Por que Deus não pede alguma coisa mais fácil para mim? Mas sempre, perto de nós tem um Abraão. Um Abraão no sentido de que o pedido dele realmente é um pedido diferente, um pedido difícil.
Quando eu me dou conta de que os outros têm que entregar algo mais, vemos que o nosso é fácil de entregar. Quando olhamos para Abraão, nos colocando no lugar do jovem rico, para nós fica muito fácil dar as riquezas e vender tudo e seguir. Porque o de Abraão era o filho. Colocando-se no lugar de Abraão, isso era muito difícil, você dar o seu próprio filho, o primeiro filho. E foi o que Deus pediu a Abraão. Abraão, quando vemos lá em Gênesis 13, Abraão sai com Ló, e então fazia um negócio com seus animais. Aí Deus pediu para Abraão sair daí e se independizar. Deixa Ló e se independiza. Depois, em Gênesis 15, Abraão já estava velho e não tinha força. E nesse momento Deus diz o que para ele? Crê e nada mais. Você não tem que fazer mais nada, a não ser crer. Os anos passam e o bebê não chega. Mas Abraão continua com que ele deve crer. E continua o tempo passando e ele esperando. E então o que ele com Sara faz? Busca um plano B. Esquecendo do plano A que Deus tinha dado e vão para o plano B. E que é o de Agar. Então Deus pede depois para Abraão relembrar, recordar. E quando nós chegamos lá em Gênesis 21, o que acontece? Nasce Isaac. E Deus então pede a Abraão para ele sorrir. É tempo de sorrir. É tempo de desfrutar. Mas às vezes nós não sabemos aproveitar cada tempo de nossas vidas. Nós muitas vezes choramos quando é tempo de rir. Nós rimos quando é tempo de chorar. Nós batalhamos quando é tempo de descansar. E nós descansamos quando é tempo de lutar. E quando chegamos em Gênesis 22, o que Deus pede é: dá-me, entregue. E o entregar novamente aparece, e quando fala entregar, lembramos que mais uma vez que é muito difícil. E paramos então para pensar: em que tempo de Deus você está? A resposta de Abraão, quando Deus disse dá, a resposta de Abraão foi: amanhã cedinho. Em Gênesis 22, 3 e 12, vemos que um adolescente, Isaac era adolescente, levou a sua lenha para o sacrifício. Ele também foi provado, porque ele ainda era muito jovem, muito pequeno, mas ele tinha que confiar. Mas nós pensamos muitas vezes que não, muito pequeno ou muito velho, e na verdade não há uma idade, não há um tempo para ser provado. E nós vemos pela contextualização do texto que não era a primeira vez que Isaac ia oferecer seu sacrifício ali, mas com seu pai. Mas ele sabia como era, sabia qual era todo o procedimento. E cada vez que Deus nos pede algo, ele nos dá um sinal de fé e confiança. Assim como ele fez com Abraão. E minha pergunta é: qual podia ser a única coisa neste tempo que Deus está te pedindo? Uma relação, uma promessa, um sonho? Você mesmo, qual é o seu tesouro? Quando lemos Mateus 6, 21, diz o seguinte: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Por isso Deus pede que venhamos entregar as nossas riquezas. Porque quando você não se libertar disso, de você mesmo, de suas riquezas, Ele não pode reinar em sua vida. Ele não pode ser o centro da sua vida. Hoje, o que Deus está falando, o que Deus está pedindo é só uma coisa. Quem sabe é para você crer mais nele, ou quem sabe é para você deixar de fazer algo, para você falar algo. Quem sabe é o tempo de você aprender a se calar, pedir perdão ou perdoar, persistir, confiar ou até mesmo esperar, obedecer, dar, mudar. O que Deus está pedindo para você? Eu sinceramente não sei, mas uma coisa eu sei: os seus tesouros são diferentes dos meus. E eu sei que, como a mim, Deus também pede coisas na vida de vocês. Mas o que Deus está pedindo é uma coisa que você conhece, Deus, ele é claro e ele fala com você, com a sua vida, e você vai entender quando Deus te pedir algo. Mas ao mesmo tempo Deus olha com seu olhar de amor, e
Diz pra você, olha, eu sei que você tem feito boas coisas, como ele falou pro jovem rico. Sei que você tem buscado me servir mais, tem feito coisas boas. Mas sabe, meu filho, só te falta uma coisa. E eu desafio as seguintes pessoas para fazer também este vídeo. Paulinho, César Ferreira, Margli Flores, Carlos Juninho e Thiago Risco. O desafio agora é com vocês. Fiz minha parte.